Em instantes. Cláudio Rezende já está em Pouso Alegre para trazer as primeiras informações do Galo neste dia de jogo. Jogo com horário diferente na TV aberta, inclusive. 4:30 da tarde, a bola vai rolar. O Caixa transmite, dá o recado aqui na Itatiaia, direto de Pouso Alegre, onde está Cláudio Rezende. Meu abraço a você, Claudão. Bom dia. Bom dia, Pedro Abílio, bom dia a todos que nos acompanham. Rádio Esportes da Itatiaia, estamos ao vivo aqui no estádio Manduzão, palco de o Atlético contra o Pouso Alegre. Esse jogo na sexta rodada do Campeonato Mineiro, 4:30 da tarde. Ontem um dia muito chuvoso em todo o sul de Minas, hoje o sol brilhando por aqui, 26 graus a temperatura. Para a hora do jogo não tem previsão de chuva, que é uma boa notícia por conta até das condições, né? Para o gramado também, para o melhor jogo. Então a Itatiaia já marcando presença aqui. Quem está no YouTube, a gente fez algumas imagens aqui do gramado, do VAR, também da cabine do VAR. A gente fez imagens ali do banco de reservas, de onde vai ficar a torcida do Galo, pertinho do placar eletrônico aqui, o placar do estádio. Então, vamos ter um bom público aqui para Pouso Alegre e Galo. O estádio Manduzão, que já recebeu o Atlético 2 vezes. Hoje, o Atlético tenta mais uma vitória por aqui, repetiu o que fez em 2022. Em 2022, deu Galo 3-2, gol no finalzinho. O gol da vitória foi do Fábio Gomes, o atacante que não fez muita coisa com a camisa do Galo, mas pelo menos aqui no Manduzão ele deu a vitória ao Atlético num gol de cabeça no finalzinho. Em 2022, 3-2 para o Atlético. O ano passado, o Galo veio com um time bem jovem. No início do Campeonato Mineiro aqui foi um 0-0. É bom lembrarmos que o Atlético estava com o time principal lá nos Estados Unidos, nas 3 primeiras rodadas, quando veio jogar aqui com um time bem jovem diante do Pousão. E hoje, essa expectativa é um time alternativo do técnico Sampaoli. Ele deixou 6 titulares em Belo Horizonte, entre eles o Hulk. Então, estão fora do jogo Hulk, Bernard, Dudu, Renan Lodge, Maicon e também o zagueiro Júnior Alonso. Esses aí nem vieram aqui para o sul de Minas. O Galo passou perrengue ontem, né, Pedro? O time conseguiu chegar aqui às 11 horas da noite no hotel em Pouso Alegre, porque a viagem seria primeiro de voo fretado até Varginha, e Varginha chegaria aqui por volta de 4:30 da tarde no máximo. Mas, devido às más condições de tempo, né, o tempo muito chuvoso, o avião não conseguiu pousar em Varginha, retornou para Confins. Depois uma nova logística foi feita, saindo de Confins até Viracopos, em Campinas. Os jogadores jantaram lá em Campinas e só depois vieram um trecho aí de mais de 200 quilômetros até Pouso Alegre. Mas chegaram, os atletas chegaram, descansaram bastante pela manhã e a expectativa é para um bom jogo, até porque o Pouso Alegre também está bem no campeonato, está conseguindo aí bons resultados, está na disputa com a América ali no grupo, pelo menos para ser o melhor segundo colocado, e a expectativa aqui é de casa cheia, porque o torcedor do sul de Minas é empolgado. Afinal de contas, vai receber o Clube Atlético Mineiro. Setor visitante já tem ali mais de 90% dos ingressos vendidos, já tem setor esgotado. Vamos ter uns 15 mil torcedores aqui hoje, viu, Pedro Abílio? Boa, é a expectativa alta para a galera que vai acompanhar o Atlético contra o Pouso Alegre. Bom dia, Alexandre Simões. Tudo bem, Simões? Bom dia, Pedro Abílio. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo nos dias de descanso aí, Simões? O pessoal sentiu sua falta aqui no Rádio Esportes. Tudo perfeito, graças a Deus. Que bom, Simões. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Sampaoli tá levando um time alternativo aí, tá levando jogadores que acabaram perdendo minutos em campo nos últimos jogos importantes, no Clássico, na estreia no Brasileirão, porque os reforços chegaram e alguns deles já assumiram condição de titular na equipe. Quem é que tá mais nessa expectativa aí? Como é que tá a sua expectativa para acompanhar esse Atlético alternativo que joga hoje no sul de Minas, Simões? Ô Pedro, bom dia, Cláudio, bom dia, Alê, também, quem acompanha a gente nesse Rádio Esportes. Assim, a expectativa é a melhor possível, por um aspecto, tá? Apesar de levar uma equipe alternativa, né? Esse time do Galo ainda vai ter muita qualidade.
A gente pode dizer de Scarpa, Alexander, né? Só aí eu acho que já é... Isso do ponto de vista técnico, né? A gente não pode levar o futebol só por esse lado. Mas 2 jogadores de uma qualidade muito grande. Tá? Além disso, outros jogadores serem observados pelo Sampaoli, que é um treinador que roda muito a equipe, embora a gente tenha a impressão de que ele já vai formando uma base titular nessa temporada de 2026. Eu acho que ele já tem mais ou menos uma base titular na cabeça dele, mas outros jogadores terem oportunidade nesse processo que é completamente compreensível no início de temporada, completamente anormal, porque nunca o Campeonato Brasileiro foi disputado paralelamente ao estadual, e o Atlético prioriza o Campeonato Brasileiro e prioriza com razão. Não faz o menor sentido o Atlético ter um jogo quarta-feira contra o Bragantino, que com certeza será duro lá em Bragança, e seus jogadores que vêm do desgaste de um clássico contra o Cruzeiro, de um jogo contra o Palmeiras, se desgastarem contra o Pouso Alegre para depois na quarta-feira ter segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Então é correta a estratégia do Sampaoli, mas apesar de ir com um time alternativo a Pouso Alegre, vejo que o Atlético continua como favorito, até porque se a gente pegar o time alternativo do Atlético, a gente vai ver muita qualidade, além de Scarpa e Alexander, que são os 2 caras que eu destaquei. Jogadores importantes, né, do futebol do Atlético e que estarão certamente em campo logo mais nesse jogo das 4:30 da tarde. Bom dia de sábado pra você, Ale Oliveira. Tudo bem? Muito bom dia, viu, Pedrão? É um prazer, uma honra estar ao seu lado e ao lado dele, né? O nosso querido velho do Rio, o PV Cheio, que a gente costuma chamar carinhosamente, que está de volta das férias. Nem começou o ano ainda, né? A gente tá falando dessa pré-temporada. Foi férias não, velho. Foi folga. Folga, sim, mas é a 35ª de 2026. É impressionante como ele faz a escala, manipula, né? E fica mais tempo de folga ou férias, como queira, do que trabalhando, né? O que é impressionante. A carinha dele, pra quem tá no YouTube, tá vendo. Um pouquinho grisalho, um pouquinho queimado. Né? Tá com marquinha inclusive de sunga, né? Que a gente fala, aquela sunga 2 dedinhos. Mas é sempre uma honra e um aprendizado estar ao lado do mestre Alexandre Simões. Você já passou algum perrengue no voo, Ale? Sim, já passei alguns, né? Já ruim, passei. Né? Eu entrego na mão. O avião do Galo. Foi realmente uma situação complicada, mas eu entrego na mão de Deus, né? Eu fico mais preocupado quando eu tô junto com a minha família, porque daí se perder também não perdeu muito, né? Mas se perder, entendeu? É o seguinte, o Simões tocou num ponto que eu considero importante, né? O torcedor, aquele mais fanático, aquele que sabe, que é mais doente mesmo pelo time, ele não gosta que... É que nem filho, né, o Pedrão? A gente pode falar mal dos nossos filhos, mas outros não pode. Mas algumas coisas que aconteceram no Atlético, que a gente falava aqui, era muito criticado, agora o torcedor está vendo que faz sentido. Por exemplo, o Sampaoli acabou com aquele sistema de 3 zagueiros que tanto atrapalhou o Atlético desde o ano passado, né? Crava que acabou? Não. Com relação ao São Paulo, a gente não Acabou pode... que você fala dos 2 últimos jogos, né? Que foi justamente os 2 melhores jogos, não só de 25, evidentemente, de 26, né, mas de 25 também. O Atlético jogou muito bem contra o Cruzeiro, fundamentalmente no segundo tempo, e também contra o Palmeiras. Mas, poxa vida, a gente fala quanto tempo que a gente fala, olha, esses 3 zagueiros não dá, 3 zagueiros... Outra coisa, quanto tempo que a gente fala que o Hulk e o Dudu, poxa, são muito acima, né? Muito acima. Eles não jogaram junto na segunda semifinal da Sul-Americana. O Dudu saiu jogando, o Hulk não. Né? Então, assim, acho que a diretoria até negociou o Rony para não correr risco do homem, sabe? Então, assim, quando a gente faz a crítica, evidentemente é o que a gente aqui e muitos torcedores estão vendo. E o time melhorou mesmo. O time realmente está num outro nível. Porque você tira um zagueiro ruim para colocar um meio-campo bom. Assim, não é tão difícil de adivinhar que o time melhoraria. Eu acho que o Simões fala uma coisa de manter uma base. Por exemplo, o Scarpa e o Alexander, eles são titulares. Não pro Sampaoli, mas eles tecnicamente eles estão acima de quem está jogando no lugar deles. Então, eles são titulares. Tecnicamente, por merecimento. Aliás, o Alexander, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo. O Alexander, o Simões pode me ajudar. O Alexander só não seria titular no futebol brasileiro no Flamengo. Eu não vejo o Alexander no banco
de nenhum outro time, sincero e honestamente, pela categoria que ele tem, pela técnica que ele tem. Eu acho ele um monstro e ele está provando isso, né? Demorou 5 jogos para entrar e quando entrou ele mostrou que ele é muito acima, né? Muito acima mesmo. Então, o Alexander, se jogar hoje, se confirmar, ele é um titular. O Scarpa também é outro cara que ele joga muita bola. Mas o São Paulo, ele joga muita bola. O Scarpa foi eleito, antes de ir para a Inglaterra, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Quantos vão ter a oportunidade de ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Então, o fato de ter esses dois para começar o jogo é um ganho técnico, é uma atração para a partida e é uma esperança para o torcedor do Atlético de que consiga um resultado positivo, mesmo que meio sem querer. O Atlético pode muito bem encaminhar aí a sua vida no Campeonato Mineiro também. Agora, Alexandre Simões, responda ao Ali Oliveira. O Alexander só não seria titular no Flamengo, no futebol brasileiro? Olha, se a gente for pensar do ponto de vista técnico, dependendo da configuração, eu acho que seria titular até do Flamengo. Olha! Eu acho ele mais jogador que o Pulgar. Que daí ele não é um primeiro volante. Isso. O Pulgar joga só de primeiro volante. Mas o Flamengo às vezes utiliza o Jorginho de primeiro volante, né? Dependendo entendeu? Entendi. Mas o Alexander é muito mais bola que o Pulgar, acho que sim, né? Não dá nem para comparar os dois. Mas é isso. Agora é interessante, né? O Scarpa entrou bem no clássico, acho que entrou bem contra o Palmeiras também, né? Ele tem entrado bem nos jogos, o Scarpa. Eu acho que é um momento de ver. Eu acho que outro cara interessante de ter minutagem e que começou o ano muito bem. Eu acho que até foi talvez quem tenha começado melhor o ano, o Reinier, né? Começou o ano muito bem no Atlético, mostrando um desempenho, uma desenvoltura completamente diferentes do que ele tinha no ano passado. O Coelho, que é um cara importante, mas assim, perdeu a posição pro Dudu, né? O Dudu é o titular do Atlético por aquele lado esquerdo. E aí você tem o Preciado que tá voltando de lesão, o Alan Minda, e tá indo, cara, Alan Franco, o Igor Gomes, o Vitor, né? Que é o Vitor Hugo, mas é Vitor, né? Porque já tem um zagueiro, o Vitor Hugo. Então assim, o Atlético terá um time muito forte para jogar contra o Pouso Alegre, tá? Terá um time muito forte para jogar contra o Pouso Alegre. E o São Paulo terá a oportunidade de observar alguns jogadores que ou não tiveram os minutos que precisam ainda com ele, ou que podem recuperar a chance de jogar, e aí é o caso do Reinier, que se não me engano, acho que até o artilheiro do Galo Mineiro, né? Sim. Não é ele? Com certeza, fez 2 gols, né? Isso. É o próprio. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que é uma boa oportunidade e eu acho que está correto o Sampaoli. Eu acho que a estratégia dele é perfeita para esse início de temporada, que é um processo muito atípico para os clubes brasileiros. Já tem mais do Cláudio Rezende lá em Pouso Alegre. O Cláudio já tá no Manduzão, vem pro YouTube para acompanhar com a gente. Vamos voltar lá pro Manduzão, mais informações do Galo, sinal eletrônico da Itatiaia marcando meio-dia, vem pro YouTube, imagens do Cláudio Rezende, num dos belíssimos estádios do Campeonato Mineiro, num dos belíssimos estádios do nosso futebol estadual. O que mais você conta pra gente desse Galo, hein, ô Rezende? Vamos lá, Pedro Abílio. O detalhe é o seguinte, aqui hoje há uma recomendação inclusive da Polícia Militar para que no setor destinado, né, quase todo o estádio para o Pouso Alegre, não pode ter camisa nem do Galo, nem de outros clubes, para não ter confusão, né? Então, lá no setor do Galo pode, lógico, torcida do Atlético, mas em outros setores, para não ter confusão, pode vir, mas tem que vir neutro para essa partida. E aqui também há um pedido do pessoal do Pouso Alegre para quem chegar mais cedo, já entrar no estádio, vamos fazer um show aqui antes, né, para animar a galera, para fazer realmente um evento, né? Esse jogo Pousão contra o Galo. Ô Pedro, o Atlético que tem aqui jogadores importantes, vocês falavam há pouco, e antes da gente destacar o provável time do Galo, o Instituto Galo já está fazendo algumas ações muito interessantes aqui em hospitais, em creches, em asilos, em Pouso Alegre. Com a presença do Galo Doido, mascote Galo Doido, o Instituto Galo, que tem à frente o Sérgio Coelho, a Maria Alice Coelho, a turma faz esse trabalho espetacular, né? Social também. A gente está no YouTube mostrando aí as ações do Instituto Galo, que além de fazer ações constantes, tem lá na Arena MRV, encontro com o ídolo após a partida,
Tem lá o Hulk, por exemplo, sempre atende muitos garotinhos com deficiência. E também para o interior do estado, no Instituto Galo, dando um show aqui em Pouso Alegre também. Ô Pedro, e aí para esse jogo de hoje, um provável Atlético, são 24 jogadores relacionados. A gente já destacava que Hulk não veio, alguns importantes atletas do elenco não estão por aqui, mas o Sampaoli pode formar um time forte. Ele tem o Everson, que é o goleiro titular. Na lateral direita, Preciado veio. Então o Preciado pode ter essa oportunidade de jogar mais uma vez. Na zaga, tem o Juan e tem o Vitor Hugo. Vitor Hugo que, depois daquele incômodo muscular contra o América, não jogou mais. Mas vem treinando normalmente. A tendência é que jogue o Vitor Hugo. Se ele não quiser começar com o Juan, que vem com uma sequência de jogos, tem o Vitão. Vitão que já fez parte também da equipe do Galo nas primeiras rodadas. E na esquerda vai o garoto Pacini. Até porque o Renan Lodge não está presente aqui. No meio campo do Galo, o Ale Oliveira já citou o Alexander. Essa é a expectativa, que joga o Alexander ao lado do Alan Franco. E aí coloca uma dúvida, vai o Vitor Hugo, que vem sendo titular, ou o Igor Gomes? Scarpa, Coelho e Reinier não deve fugir dessa formação do Galo para começar o jogo aqui em Pouso Alegre. O Alan Minda, tem muito torcedor mandando pergunta pra gente. O Alan Minda, será que o Sampaoli não gostou do Minda? O que está acontecendo com o equatoriano? Segundo o Sampaoli, ele chegou numa questão física abaixo e estavam preparando o Minda para ele estrear quando estivesse num estágio melhor físico, até porque a temporada é longa, não dá para forçar um atleta, principalmente que vem de fora e é muito jovem, né, Pedro? 21 anos, tem o Minda, mas hoje tem uma expectativa maior, que ele possa estrear, pelo menos no decorrer desta partida, desse jogo de hoje. O Ivan Roman é outro, né, que tem pela primeira vez a oportunidade de jogar no ano. O zagueiro Ivan Roman, que passou por uma cirurgia na mão aí durante as férias. O Cassierra não veio. Esse aí também está precisando de um aprimoramento físico para poder estrear. Aos poucos, Sampaoli colocando a turma em ação nessa temporada de 2026. E uma vitória hoje para o Atlético fundamental para continuar vivo, também, né, Pedro? Tô bastante curioso, viu, Claudão? Queria passar para o Alê aqui sobre essa história do Alan Minda, mas é importante ter paciência nesse momento, né, Alê? É, jogador jovem, né, que tem uma adaptação a um outro país, né, uma outra estrutura também, né, que tem o Atlético, aliás, a estrutura de primeiro mundo, né? Então é importante ter paciência até para não queimar, né? O garoto. E então, mas existe sempre a expectativa, a curiosidade, a ansiedade para que a gente veja ele em campo com a camisa do Galo, né? E o outro mistério que tem aí que o Claudião falou, né, cara? O Ivan Roman era um negócio de uma mão, depois era outra mão, depois ele jogou, depois de tá tanto tempo, teve as férias todas. É porque ele fez cirurgia nas férias, né? É, mas aí também é um jogador que é promissor, né? E é um setor em que o Atlético é carente. Eu não sei nem se o Ivan Roman pode ser considerado uma solução, acredito que não. Portanto, eu acho que o Atlético está fazendo isso. Aliás, a janela do Atlético a gente tem elogiado bastante, tanto para chegada de jogadores e também, talvez até principalmente para a saída de alguns, né? Tem sido muito produtiva, mas um zagueiro está na mira aí pelo menos mais um zagueiro está na mira do Atlético. Mas o Ivan Roman poderia ter aproveitado essa pré-temporada, se não fosse essa lesão, essa cirurgia, para ganhar pontos positivos com a comissão técnica. De qualquer maneira, é um elenco que é mais forte do que o de 2025, na minha humilde opinião, até porque a gente falou aqui sobre isso, né? Vários ruins já foram embora. A diretoria fez ali um trabalho de limpa ali, até para não correr risco, né? Mas do homem colocar, mas vários ruins foram embora e você tem ali uma mistura de novos jogadores, com alguns que estão tendo oportunidade da base, outros jovens que vieram, né? Mas eu entendo o elenco hoje mais equilibrado e melhor do que o do ano passado, viu, Pedrão? 12:06, deixa eu saber do Rubens Júnior, informações sobre o Pouso Alegre, o Dragão lá do Manduzão. Quais são as informações do Pousão para esse jogo, Rubinho? Um abraço para você. Um abraço para você, Pedro. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia.
O Pousão começou muito bem a competição, emplacou uma vitória para cima do Cruzeiro, depois para cima do Itabirito 3-1, empate contra a URT, mas vem de 2 resultados negativos para o Atlético e também para o Norte. A equipe aposta no comando técnico que tem o Danilo, ex-atleta do Corinthians, principalmente por onde teve maior destaque, também no São Paulo. O Danilo, o Zidanilo, né, Pedro? Um atleta que em campo tinha toda a categoria e fora de campo inicia a sua condição como comandante. Ele que esteve também na base da equipe corintiana como técnico. Para o jogo, ele aposta, pelo menos aguarda pelo Ricardo Bueno. Ele mesmo, agora aos 38 anos, reencontrando o Atlético. Ele que vem se recuperando de uma lesão no adutor e pode ir pro jogo. Assim, esse Pousão que na última temporada fez um campeonato estadual se livrando do rebaixamento na última rodada. Foi o 10º colocado na classificação geral. Um provável time para hoje, tendo Anderson da Silva, Vitão, Xandão e Matheus Nunes, ou Diego, Romarinho, Alexandre Pena e Gabriel Tota, Marcelinho, Jonathan Cauã, ou Thiago Rubim e o Natan e o Ricardo Bueno correndo por fora. É o provável Pousão pro duelo desta tarde e noite, Pedro. Boa, Rubinho, este Pouso Alegre, repito pra você que tá acompanhando o Rádio Esporte, segundo colocado do grupo B, o grupo do América. Até aqui tem 2 vitórias em 5 partidas, o Pousão. Inclusive, quem tá no YouTube da Itatiaia vai ver agora a camisa que o Pouso Alegre vai usar hoje no jogo. Pra você que tá no rádio, a gente vai descrever. Tá lá o dragãozão do Pousão chegando na loja pra comprar a nova camisa. E ela está aí, amarela, com os patrocinadores todos padronizados na cor preta, assim como o escudo, né, com a sigla solta do Pouso Alegre Futebol Clube. A parte de trás tem um número também na cor preta e os patrocinadores todos também em preto. Então é uma camisa amarela e preta numa ação comercial de um dos parceiros do Pouso Alegre, mas uma camisa diferente que o Pousão vai utilizar hoje contra o Atlético, bem bonita, aliás, a camisa amarela do Pouso Alegre para este compromisso de logo mais. Alguns dos senhores que estão aqui na mesa comigo estiveram nesse jogo que o Pouso Alegre ganhou do Cruzeiro no Mineirão? Vocês estão mais ou menos por dentro aí do que o Pouso Alegre está aprontando no Campeonato Mineiro? O Pouso Alegre vive uma situação interessante, né? Assim, porque só ele e o América venceram as 2 primeiras partidas. Sim, depois de ganhar do Cruzeiro no Mineirão, ele ganha do Itabirito em casa. Isso. Mas aí depois disso o Pouso Alegre somou 1 ponto. Empatou a 3ª rodada e perdeu as 2 últimas, cara. Então, quer dizer, o Pouso Alegre entra em campo, de certa forma, pressionado. Ele perdeu em casa pro Atlético e foi de virada, né? Por 4-3, foi os primeiros pontos do Atlético. E na última rodada tomou um balaio do Norte, um 5-2 lá em Montes Claros. Então chega pressionado o Pouso Alegre, porque surgiu como esperança, só que ele integra um grupo, claro que assim, cai só os 2 últimos colocados, né, com as piores campanhas, e ele ainda tem 3 pontos de frente pro Itabirito e 4 pro Uberlândia, mas ele integra o grupo mais equilibrado, né, porque o América tem 9, o Pouso Alegre tem 7, o Betim tem 6 e o Tombense 5, então, quer dizer, ele pode terminar a rodada na lanterna do grupo. Ou seja, mais pressão ainda, né? Para conquistar essa vitória. O Pouso Alegre que vai jogar contra o Democrata e contra o Uberlândia, né? O primeiro em casa, o segundo fora na 7ª e 8ª rodadas. E os jogos, os outros, o América joga hoje, né? Mas o Betim joga amanhã com o Cruzeiro, 8 da noite, não é um jogo fácil, lá em Betim. E o Tombense também joga fora de casa com o Itabirito no Castor Cifuentes, que acaba que é meio com um campo neutro, né? Eu tive lá no Itabirito e América, acaba que assim, o Itabirito não consegue fazer aquela pressão que, por exemplo, o Cláudio está dizendo aí, o Pouso Alegre vai ter hoje a seu favor, que o Atlético tem, né? Porque ele está jogando fora da sua sede. Então, quer dizer, o Pouso Alegre começou o campeonato muito bem, é vice-líder do grupo B, tá? Mas vive um momento aí de instabilidade na competição. 12:00, 11 minutos, Cláudio Rezende, pra gente passar a régua com essas informações aí do Manduzão, as últimas do Galo aqui no Rádio Esportes, mas daqui a pouco estaremos juntos na jornada esportiva, Claudão.
Combinado, Pedro. Estaremos juntos para esse grande jogo aqui, movimentando o sul de Minas. O Galo faz a festa do interior hoje aqui. Ele já teve no norte do estado, você acompanhou em Montes Claros, hoje a festa aqui no sul de Minas. Muitos torcedores do Atlético da região vindo para cá, São Gonçalo do Sapucaí, Itajubá, Poços de Caldas, a turma vindo para esse duelo do Galo aqui contra o Pousão. A delegação do Atlético deve chegar aqui no estádio por volta de 3h15 para o jogo, e depois da partida, Pedro, não vai ter problema com relação ao avião, viu? O Atlético já separou 2 ônibus leito-cama para a turma voltar tranquilo, para já dormir em casa, né? Porque a turma sai aqui do estádio e amanhã é folga para os jogadores do Atlético. Então a turma vai pegar aquele busão confortável para chegar em Belo Horizonte. Não vai sofrer hoje o Galo no retorno com a questão do avião, né? Que ontem acabou não podendo pousar em Varginha. Então estamos aqui para esse duelo do Galo com o Dragão. Será que o Dragão deixou medo aí no Ale Oliveira? Acho que o Ale não tem muito medo de Dragão, não. Meu Deus. Eu tenho até afinidade, Claudião. Eu não sei se eu devo falar disso. O Simão já tá me olhando feio aqui. Eu tenho até afinidade. Cheguei a casar. Sabe o que é? Eu não esperava do Cláudio Rezende. Não, Cláudio, eu vou te falar. É porque eu vi o Dragão ali e falei, o que será com o Ale? Será que ficou com medo do Dragão? O Dragão é bem simpático. Pra você. E casa mais agora. Pra você. Casa com ele pra você ver depois que te... Deixa pra lá, Claudio. Deixa abaixo esse assunto. Um calorão desses caras aqui hoje nesse mascote aqui. Vai sofrer o Dragão. Tá calor aí, Claudão? Tá quente. Hoje tá quente. Tá vendo... Sol pra cada um. Tá vendo ali atrás o tempo azul, né? Aqui em Belo Horizonte meio diferente. O tempo tá, às vezes bate um solzinho, mas... primordialmente temos um sábado nublado e de chuva em Belo Horizonte. 12h, 13 minutos, para dizer o seguinte: Ronei Cândido Alves apita o jogo lá no Manduzão. Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira serão os assistentes. A Andresa Helena, a quarta árbitra, e no VAR estará Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. 4h30 da tarde, a transmissão da Itatiaia começando mais cedo. Estaremos nessa com Cláudio Rezende, com Rubens Júnior, com todo o nosso time, com o Caixa, Mário Henrique contando a história de Pouso Alegre e Galo. Bom trabalho pro Claudão. Daqui a pouco nós vamos para Pouso Alegre na nossa jornada esportiva.